80. Classificação dos preceitos alegados. Ora, todos os preceitos que eles juntam num só bloco podemos distinguir, a separar em 3 espécies. Uns ordenam aos homens que se convertam, outros simplesmente recomendam a observância da lei. Os demais mandam perseverar na graça de Deus já recebida. Trataremos primeiro de todos eles em geral, depois desceremos a cada espécie em particular. Reconheço que há muito tempo é comum avaliar as faculdades do ser humano pelo que Deus ordena, e que há nisso algum vestígio de razão. Todavia digo que isto procede de uma grande ignorância, pois os que querem mostrar que seria um grande absurdo se a observância da lei fosse impossível ao homem, usam um argumento muito fraco, dizendo que se fosse assim, a lei seria dada em vão. Realmente soa como se o apóstolo Paulo nunca tivesse falado disso, porque vejam vocês, que é que ele nos oferece? Que a lei foi dada para agravar as transgressões. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Que a lei gera o pecado, veio para multiplicar o pecado. Estará ele dizendo que seria preciso haver correspondência com as nossas forças para que a lei não fosse dada em vão? Não. Antes, o apóstolo mostra que todas essas passagens que Deus nos ordena, o que está acima da nossa capacidade para nos convencer da nossa incapacidade, certamente se a Escritura não ensinasse outra coisa, senão que a lei é regra de vida a qual as nossas obras devem estar ajustadas. Eu concordaria de imediato e sem dificuldade com a opinião deles. Mas depois que ela nos explica muitas e diversas utilidades da lei, devemos ficar com essa interpretação e não com as nossas fantasias. No que diz respeito a esta questão, tão logo a lei nos ordena o que temos o dever de fazer. Ela nos ensina com a mesma intensidade que a faculdade de obedecer procede da graça de Deus. Por isso a Escritura nos ensina a buscá-la pela oração. Se não vemos senão simples mandamentos e nenhuma promessa, ele nos faz provar as nossas forças para vermos se elas seriam suficientes para fazer aquilo. Mas depois nos ensina que os mandamentos e as promessas estão juntos e que estas últimas declaram não somente que precisamos ter como suporte a ajuda de Deus, mas também que em sua graça está todo o nosso poder. E com isso demonstram satisfatoriamente que não somente não somos suficientes, mas também que somos totalmente ineptos para a observância da lei. Portanto, que não nos embaraçemos mais com a proposta de que meçamos as nossas forças com os mandamentos de Deus, como se Deus ajustasse a nossa imbecilidade e pequenez à regra de justiça que Ele queria dar. Já pelas promessas, porém, vemos como estamos mal preparados, visto que em tudo e por tudo temos tão grande necessidade de sua graça. Mas, dizem eles, a quem se persuadirá que Deus lhe endereçou a sua lei? Aos troncos ou às pedras? Digo que ele não quer persuadir nada dessas coisas, porque os pecadores não são nem troncos nem pedras, quando, sendo ensinados pela lei que as suas concupiscências contrariam a Deus, eles se tornam culpados em sua própria consciência. Em paralelo contrastante, não são assim os crentes, que, quando advertidos da sua fraqueza, têm recurso na graça de Deus. A isso dizem respeito as seguintes sentenças de Agostinho:
Deus nos ordena o que não somos capazes de fazer, a fim de que saibamos o que não devemos exigir dele. Igualmente, a utilidade dos preceitos é grande, se o livre-arbítrio for de tal modo considerado que a graça de Deus receba maior honra. E mais, a fé obtém o que a lei impõe, ou a fé alcança o que a lei comanda. O próprio Deus exige que tenhamos fé, e não encontra o que exige, a não ser que ele a coloque onde queira para ali a encontrar. E ainda, Deus dá o que ordena, e ordena o que irá querer.